Em 8 de outubro de 2023, a Gasgrid Finland e a operadora do sistema de transmissão de gás da Estônia, Elering, notaram uma queda incomum na pressão do gasoduto offshore Balticconnector, de 77 km de extensão, que conecta os dois países pouco antes das 2 horas da manhã daquele dia. Com base nas observações, suspeitou-se que o gasoduto entre a Finlândia e a Estônia estivesse vazando. Foi então que as válvulas no gasoduto offshore foram fechadas e o vazamento foi interrompido. A Gasgrid Finland, em conjunto com as autoridades finlandesas, estonianas e europeias, passaram a investigar o incidente em cooperação com a Elering. Para manter o fluxo de gás em toda a região, o estado do sistema de gás finlandês foi garantido por meio do terminal flutuante de gás natural liquefeito da plataforma naval Ainkuu, no Golfo da Finlândia. Os planos para construir um terminal de gás liquefeito no porto de águas profundas de Ainkuu foram finalizados em junho de 2022, 4 meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e o projeto começou a operar em janeiro de 2023. Após constatar que o vazamento do gasoduto Balticconnector estava relacionado a um grave rompimento da conexão subaquática, o presidente finlandês na época, Sauli Niinisto, disse que uma atividade externa estava por trás da violação da conexão Finlândia-Estônia, bem como danos a 2 cabos de telecomunicações. De imediato, o National Bureau of Investigations, como se fosse o FBI da Finlândia, recuperou uma âncora de 6 toneladas nas proximidades. Identificou o navio porta-containers de propriedade chinesa New New Polar Bear, de 554 pés, como o provável culpado pelo desastre. Inclusive, ele estava sem as suas âncoras. Foi então que o jornal, patrocinado pelo governo chinês, o South China Morning Post, relatou pela primeira vez em 12 de agosto que as autoridades chinesas conduziram sua própria investigação interna sobre esse incidente e compartilharam os resultados com os governos da Estônia e da Finlândia. De acordo com o relatório chinês visto pelas autoridades europeias, o incidente, na verdade, teria sido resultante de uma forte tempestade, embora os detalhes sobre como exatamente o gasoduto foi danificado não sejam mencionados. Falando à mídia local após a reportagem do South China Morning Post, o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, expressou ceticismo sobre a explicação chinesa. Pessoalmente, acho muito difícil entender como o capitão de um navio pode não perceber por tanto tempo que sua âncora estava arrastando no fundo do mar. Autoridades da Estônia e da Finlândia disseram que o New New Polar Bear, um navio porta-containers com bandeira de Hong Kong e registrado na empresa chinesa New New Shipping Line, estava na área e era o culpado pelo incidente. Os danos e a localização do navio foram manchetes internacionais em outubro e novembro do ano passado, quando ele foi rastreado enquanto navegava de volta para a China por águas russas, depois que as autoridades finlandesas tentaram, sem sucesso, entrar em contato com o navio em diversas ocasiões. E por estar em águas russas, a atuação das autoridades era inviável. O documento não pode ser usado como evidência em uma investigação criminal estoniana. E isso foi dito pelo porta-voz do gabinete do promotor público estoniano responsável pelo processo de investigação. Um porta-voz da Agência Federal da Finlândia se recusou a comentar as descobertas da China, mas enfatizou que a sua própria investigação ainda está em andamento. O que pode acontecer a partir de agora? No atual cenário político, em que um rompimento de recursos energéticos aflora ainda mais a crise energética da Europa, à medida que a guerra na Ucrânia só piora, o incidente acelerou o golpe no estômago da economia europeia e atingiu as atividades bélicas em prol da Ucrânia em algum momento nesta história. Embora o reconhecimento acrescente uma nova camada à história, investigadores estonianos e finlandeses disseram que relatório chinês não se qualifica como evidência oficial. O gabinete do promotor estoniano não recebeu o documento e que enviou solicitações de assistência jurídica às autoridades chinesas para reunir evidências e entrevistar a tripulação.
Esses pedidos de investigação adicional continuam sem resposta de Pequim até o momento. O primeiro-ministro estoniano, Kristen Michał, também não teria visto o relatório chinês e disse que a tarefa prática continua sendo reparar os danos e a questão permanece: quem arcará com o custo? Tanto o inquérito estoniano quanto o finlandês estão em andamento. Sabemos da aliança de cooperação estratégica entre China e Rússia, e não deveria ser surpresa que os chineses tenham reconhecido o envolvimento, dada a quantidade de evidências. Mas agora a narrativa de que isso foi um acidente será usada para desviar pedidos de uma investigação mais profunda. Desde que o incidente ocorreu, a principal questão tem sido se foi um acidente ou um ato de sabotagem. Os danos ocorreram meses após a Finlândia ter aderido formalmente à OTAN em meio a preocupações crescentes da Aliança Militar Ocidental sobre ataques à sua infraestrutura submarina crítica, como cabos de internet, cabos de energia e oleodutos. O incidente do Balticconnector também ocorreu pouco mais de um ano depois que os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que transportavam gás da Rússia para o norte da Alemanha, foram danificados por várias explosões. O fato determinante desta investigação é: se a China não fornecer mais evidência e não permitir depoimentos dos responsáveis, a investigação jamais fechará o caso. Agradeço a todos que estão ajudando o canal comprando os nossos produtos exclusivos na loja oficial umapenca.com/área militar. A cada compra na loja ajudará na continuidade do meu trabalho. Isso porque a monetização e o engajamento foram restritos pelo YouTube.